Olá, turma. Vamos continuar a evolução e as evidências evolutivas, né? Olha, nas outras aulas a gente conseguiu ver como foi que surgiu essas primeiras ideias de evolução. Então a gente estudou Darwin. Passei um vídeo para vocês, expliquei darwinismo e o neodarwinismo, que era o processo de mutação, o processo de evolução, de adaptação de seres vivos. Hoje a gente vai conseguir ver as evidências, as comprovações que isso existiram. Porque assim quando Darwin ele fazia as anotações, era justamente para futuramente a gente usar ela como evidência, comprovações que aquilo existiu, que as comparações que ele fazia tinham fundamento. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção são a especiação geográfica. Ou seja, a especiação geográfica, ela funciona com a população inicial. Vamos dizer que a gente tem uma população aí de gatos preto com branco. Gatos pretos e gatos brancos. Existia uma barreira geográfica. O que é isso? Algo que dividia um lado do outro. Uma barreira. Vamos dizer, o gato branco ele não conseguia passar porque tinha um rio e o gato preto ele ficava no outro lado. Também porque tinha essa barreira geográfica. Tinha um rio passando no meio daquela população. A outra coisa da barreira geográfica era que o ambiente fazia que eles fossem diferentes, que eles foram diferenciados. Então, as espécies que estavam no lado A, o gato branco, ele tinha características para estar naquele ambiente. E o que estava no lado B, que era do gato preto, ele também tinha características selecionadas, adaptadas pelo ambiente para estar naquele lugar. Tanto tinha alimento para aquela espécie que estava no outro lado, quanto tinha alimento para a espécie branca que estava no grupo A, né? No outro lado do rio. Isso foi uma comprovação fantástica, porque ele explicou lá o que eu tinha dito a vocês dos tendilhões. Então, a especiação, a população inicial era tudo tendilhão. Era um tipo de tendilhão só. Só que aí começou em Galápagos, lembra? Quando ela se transformou em ilha, algumas aves elas não conseguiam migrar para outro lugar. E as que ficaram no continente, que ficaram na costa, elas modificaram, elas se adaptaram e acabaram se modificando. Já as que estavam na ilha, elas continuaram com aquelas características, mas se adaptaram para aqueles animais que eram restritos daquela região. Isso foi uma especiação geográfica, ou seja, uma barreira geográfica, uma especiação que a população ela se dividiu por um motivo geográfico. Ou o que foi que dividiu a ilha foi justamente o mar, que dividiu, a ilha se separou do continente e aí ocorreu uma barreira geográfica. A outra coisa também que aconteceu, mais ou menos assim, é que Darwin, ele falhou que ele não conseguia explicar a origem das variações. Como é que existia tanta gente com tantas características diferentes numa mesma população? E como essas características elas eram transmitidas para seus descendentes. Ele sabia que existia um cruzamento, mas ele não sabia que existia uma genética. Então, essa época aí não existia genética, não existia, mas não era com tanto fundamento, né? Então, isso também já é um pensamento do darwinismo e não do neodarwinismo, porque o neodarwinismo ele já vem começando a explicar sobre mutações, sobre um pouco da genética, justamente explicando como é que as características, as transmissões dessas características eram dadas para os seus descendentes. Aí ele também observou o melanismo na indústria da Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, existiam mariposas brancas e escuras. Mariposas claras e escuras. O que aconteceu? Com o aumento da poluição, elas se encostavam no tronco da árvore e aí, quando elas eram as brancas e as pretas, elas conseguiam, a branca ela não conseguia se camuflar, porque o tronco da árvore ele estava contaminado, ele estava com as cinzas da indústria, não é isso? Então, os troncos das árvores eles acabaram escurecendo.
Começou uma adaptação. Olha aí, de Lamarck lá atrás, e logo depois reconfirmado por Darwin e explicado de melhor forma. As mariposas escuras, elas conseguiram sobreviver, porque quando existia um predador, o predador ele não conseguia ver as mariposas escuras porque elas estavam da mesma cor do tronco da árvore. E o que aconteceu? As mais claras, elas eram predadas, ou seja, os animais eles conseguiam se alimentar dela. Entre essa guerra aí, quem foi a selecionada? É óbvio que foi a escura. Então, processo de seleção natural, não é isso? Lembrando que o ambiente ele faz com que selecione os seres vivos. E isso aumentou o fluxo gênico, a frequência, né, da quantidade de mariposas escuras. Ou seja, isso é uma comprovação de evolução. Essa evolução ela não ocorreu do dia para a noite, ela ocorreu durante anos. As provas da evolução. A gente tem a paleontologia, não é isso? Que é o estudo dos fósseis em plantas, em rochas sedimentares. Comprovações pelos fósseis. Aqui a gente tem uma barata gigante. Aqui a gente tem dinossauros. Tem a organização dos órgãos homólogos, né? Isso que são as características que podem refletir o parentesco evolutivo. Se vocês prestarem essas estruturas aí homólogas, a gente tem 4 espécies aqui de seres vivos. Nós temos a nadadeira de uma baleia entre os mamíferos, tá? A nadadeira de uma baleia, a gente tem de um morcego, a asa do morcego, a pata dianteira do cavalo e o braço do homem. Se você ver, todos os ossos, eles têm a mesma função. Todos os ossos, eles têm o mesmo nome. O que difere é o tamanho, a grossura, se é mais grosso ou mais fino, não é isso? E outra, eles são as características que podem refletir em um parentesco evolutivo. Então, se alguém chegar e dizer assim, nós descendemos de um morcego. Não. Nós descendemos de um mamífero e que tinham as mesmas características parecidas evolutivamente. Eu posso dizer que eu tenho um húmero e o morcego ele também vai ter um húmero, não é isso? Que é o antebraço, né? Que a gente chama. O morcego também ele vai ter o rádio. A nadadeira da baleia também vai ter o rádio. Só que se você ver, eles têm características diferentes. Tamanho. Conseguiram entender? Isso são chamados de órgãos, estruturas homólogas, que têm o mesmo nome, formas diferentes e tem a mesma origem embrionária, mas tem funções diferentes. Aí nós temos a analogia, né? Os órgãos análogos são semelhantes unicamente pelo fato de exercerem a mesma função. Eles não surgiram de um parentesco evolutivo. Então, os órgãos homólogos, eles surgiram de um parentesco, ou seja, os mamíferos. Os análogos não, eles têm a mesma função. A asa do morcego é para ele voar. A da mosca também. A da abelha também é para voar. A asa de uma galinha também é para voar. A asa de um gavião também é para voar. Então, eles são órgãos análogos. Ou seja, ele tem a mesma função, mas eles não são parentes. Divergência adaptativa ou irradiação adaptativa. Essa irradiação, essa adaptação, ela fez com que os seres vivos, dependendo da temperatura, do calor, se está quente ou se está frio, eles têm uma regulação através da irradiação. Ou seja, a temperatura é que vai selecionar também o animal. Convergência adaptativa. Gente, nós temos aí na primeira figura da editora Saraiva, nós temos que esses animais, eles conseguem ter vida fora da água e dentro. Mas eles são animais que são semelhantes à evolução no mesmo ambiente
e a mesma seleção natural. Eles são parecidos, mas eles têm a mesma função. Então, o jacaré, o sapo, o outro animal que eu esqueci o nome aqui agora, que vocês vão me ajudar a me lembrar, eles têm a mesma característica, não, eles têm a mesma semelhança evolutiva, mas ele tem a mesma seleção natural, a semelhança evolutiva, mas eles têm função diferente no mesmo ambiente. Os órgãos vestigiais, como são isso? Vou deixar para explicar a vocês na próxima aula. Prestem atenção, anotem as dúvidas e nas próximas aulas eu vou continuar com órgãos vestigiais e outras comprovações da evolução. Beijos e até lá!